Olá, eu sou Cristiane Salles, sou jornalista aqui na Rede Super de Televisão, TV Amazônia em Santarém, Pará. Eu vou estar mediando este grande evento que é o Amazônia News Weekend, né? Então, este é um evento que marca, na verdade, o lançamento do blog de notícias aqui do TVA 7 News, certo? Então esse é um novo canal que vem reforçar os nossos conteúdos de informação, trazendo, claro, credibilidade, seriedade e a compreensão dos fatos. E para participar da nossa conversa, eu vou convidar o pastor Luciano Pedrosa. Ele que é publicitário e também diretor da TV Amazônia. É uma honra tê-lo por aqui, pastor. Seja muito bem-vindo à nossa conversa. Obrigado, e estamos aqui muito felizes por esse evento da TV e principalmente a presença do nosso primeiro convidado, secretário Anderson. Seja muito bem-vindo. Vou dizer que agradeço ao convite, estou sempre aqui à disposição. Certo. Durante esses 2 dias, nós vamos estar falando, abordando a temática, o novo normal na educação, no comércio, na política e, claro, o relacionamento com a comunidade. E como o pastor Luciano ali já comentou anteriormente, nós temos como o nosso primeiro entrevistado, nosso primeiro convidado aí, ele que tem uma vasta carreira política em Santarém, região, foi presidente da Câmara de Vereadores, ele foi o vereador mais votado durante as eleições, com 3.616 votos. Atualmente, ele é secretário do Centro de Governo do Estado do Pará e Baixo Amazonas. Anderson Lira Pinto, seja bem-vindo ao Amazônia News Weekend. Fique à vontade, viu? É uma honra tê-lo por aqui mais uma vez. Eu que agradeço inicialmente o convite, agradeço a Deus aí pelo dom da vida, vivenciando realmente esse novo normal, que não é fácil, é uma missão em que o mundo todo não estava preparado para ele, né? O último momento que a humanidade passou por isso foi ainda lá na época da gripe espanhola, que a nossa geração não acompanhou. Secretário, a primeira pergunta que a gente vai estar fazendo ao senhor é de que forma esse cenário político ele foi afetado pela pandemia nesse período? Primeiramente, é importante ressaltar que o sistema político brasileiro ele já vem sofrendo há algum tempo algumas iniciativas propondo mudanças, né, no Congresso, entre elas a questão de universalizar as eleições num único ano, em que não haja mais aquela coisa intercalada de eleições majoritárias a nível estadual e federal e depois a nível municipal. E o momento da pandemia tem afetado diretamente isso, né? Não só do ponto de vista da necessidade das mudanças, já que estão propostas, inclusive, para o ano eleitoral deste ano, de 2020, como também, eu acho que era o momento do Brasil aproveitar e fazer as mudanças que nós devemos fazer para melhorar o sistema político brasileiro. Eu, por exemplo, sou adepto de que as eleições elas fossem unificadas, para que o eleitor só saísse uma vez a cada mandato da eleição para ir votar, e não intercalado como é no dia de hoje, né? E com certeza absoluta, não somente do ponto de vista da organização, mas do ponto de vista da credibilidade, porque também a própria população cobra bastante, mais ainda dos gestores, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, cobra mais ações ainda nesse período de pandemia, porque é algo inédito que nós estamos vivendo, que em nenhum lugar do mundo estava preparado, e com certeza absoluta, esse momento é o momento exato que o Brasil precisa aproveitar para discutir as grandes questões envolvendo o sistema nacional, o sistema político nacional, para promover as mudanças necessárias, principalmente em favor do povo brasileiro. Secretário, eu queria aproveitar que o senhor está falando sobre mudanças, né, na forma de fazer política no Brasil, não somente no nosso estado, no nosso município, mas no Brasil, e perguntar para o senhor
como que o governo do estado, né, já que o senhor representa aqui nossa região, lida diretamente com Santarém, e hoje nós não temos representantes do município de Santarém na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Como que a gente pode despertar assim, o interesse, né, de investimentos, tanto do governo federal e trazer os recursos também do governo do estado para cá, se nos falta esses representantes tão importantes para lutar pelas nossas causas, principalmente nesse período de pandemia, embora a gente viu que recebemos sim, né? Nós recebemos uma estrutura, na minha opinião, num tempo hábil, que minimizou os nossos problemas, mas como o senhor acha que pode ser ampliado isso se hoje não temos esses representantes no legislativo? Perfeito. Eu acho que são duas coisas distintas para a gente responder a tua pergunta. A primeira, a necessidade que nós temos de aumentar a representação política aqui na região, né? Nós temos alguns representantes, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa, mas, de fato, de Santarém especificamente, que concorreu com a maioria dos votos de Santarém, nós não temos nenhuma representação. Nós temos aí deputados federais como o Júnior Ferrari, que é aqui da região, o Priante, que não é da região, mas ele tem já uma atuação de bastante tempo na região oeste do Pará. Em relação aos deputados estaduais, nós reduzimos a nossa bancada na Assembleia Legislativa. De Santarém nós zeramos, ou seja, não tem ninguém representando, mas nós temos aí o deputado Hilton, o deputado Heraldo, o Osório Juvenil, o Ângelo Ferrari, que foi o eleito agora pelo primeiro mandato e representa a Calha Norte. Então nós acabamos reduzindo um pouco a nossa representação política. Tem o Ayrton Faleiro também, que é deputado federal, do PT, que é de Placas e hoje já reside em Santarém. Mas quando você divide isso proporcionalmente ao número de habitantes e ao número de eleitor da nossa região oeste do Pará com o restante do estado, nós ainda precisamos aumentar a nossa representação política, né? Eu penso que às vezes falta um pouco de maturidade para todo mundo, seja para os políticos, para nós políticos em si, como também para a própria população. Eu, particularmente, fui candidato a deputado estadual em 2014, não fui eleito por 39 votos. Em 2018, fui candidato a deputado federal, fui o mais votado em Santarém, mas não cheguei à eleição. Tirei 63.500 votos, aproximadamente. E o que eu percebi nas últimas 2 semanas da eleição, e essa é uma visão muito pessoal minha e uma crítica muito pessoal, é que houve uma tentativa nas 2 últimas semanas de derrubar a nossa candidatura a nível principalmente nas mídias sociais, alguns momentos até dizendo que eu não era candidato, ou que eu seria preso, algo nesse sentido, que acaba influenciando muito na hora do eleitor votar. Hoje a gente vive um momento tão complicado, principalmente no advento da rede social, que as pessoas levam uma notícia falsa, e essa notícia falsa é replicada por muitas pessoas como se fossem reais, e as pessoas absorvem para elas como se fossem verdadeiras, e isso acaba, com certeza absoluta, atrapalhando bastante nesse processo. Aí começam as pessoas a criar uma imagem daquele político que não é a verdadeira imagem dele, que acaba sendo criada, né? Isso atrapalha muito, e eu tenho certeza que uma das coisas que atrapalhou muito Santarém na eleição de 2018. Obviamente que, pensando para o futuro, é necessário a gente estar melhorando a nossa representação na qualidade e também na quantidade. Quanto aos investimentos, para Santarém, eu acho que a estratégia da Secretaria Regional de Governo, com o número de deputados mesmo reduzido, mas a nossa unidade ela tem sido fundamental para vir os investimentos para a nossa região. Quando você observa os recursos que já estão sendo aplicados na região pelo governo do Pará, tanto em obras que estavam em andamento, que estavam paralisadas, que o governador Helder retomou nesse processo, obras de infraestrutura, obra de terminais hidroviários, obra do ginásio poliesportivo, pavimentação de PAs que estavam paradas, outras estavam, inclusive, praticamente perdidas, e o governo resgatou. A orla de Santarém, recentemente o governador Helder já assinou um convênio para a urbanização. Quando era ministro, ele trouxe a orla com 1.600 metros, né, a contenção, e agora um processo de urbanização da orla. A Avenida Moassara, que é uma obra importante de ligação para a mobilidade urbana da cidade, que liga Cuiabá até Everaldo Martins, mais um convênio
assinado ultimamente, o Hospital Materno-Infantil com 25 milhões de reais. Eu estou falando aqui de coisas que não têm a ver com a pandemia, mas que estão sendo importantes para o desenvolvimento da cidade. Em relação à região, na infraestrutura, a pavimentação da PA 370, que é a Trans-Uruará, que deve sair agora, este ano, conforme o compromisso do governador Helder, o processo licitatório, a 254, parte dela na região da Calha Norte. 6 municípios da nossa região aqui da Calha Norte receberam pavimento no início da PA, em média de 3 a 5 quilômetros cada rodovia dessa. Outras irão receber durante esse período. São investimentos que estão acontecendo a nível de Estado importante, né? O terminal hidroviário de Santarém, que vai ser hoje, pelos que eu conheço do país, um dos mais charmosos e mais bonitos pontos turísticos da nossa região, né? Um terminal moderno, que vai poder aí atender a demanda regional. Aqui mesmo, na região da Calha Norte, onde eu estou, o governador já entregou alguns terminais hidroviários, já estão prontos outros para serem entregues. São obras importantes para o transporte, o nosso modal fluvial, que precisamos tanto, logística para a nossa região, né, entre outras ações. E voltando um pouco para a questão da pandemia, a estruturação, o governo do Pará trabalhou em 3 eixos fundamentais no processo da pandemia, se antecipando, inclusive, as ações. O primeiro eixo foi o primeiro decreto que saiu ainda 16 de março, que foi do processo de segurar um pouco a mobilidade, o distanciamento social, o término e a paralisação de algumas atividades, o transporte interestadual para evitar a entrada e saída de pessoas no Estado, entre os municípios, que foram medidas duras que afetou diretamente a nossa economia, mas necessária para a preservação da vida. E esse foi o primeiro viés. O segundo viés foi em relação à estruturação das unidades hospitalares, inclusive com construção de novas unidades de hospitais de campanha, para o uso específico para o combate à pandemia do Covid-19. Só para vocês terem uma ideia desse tema, nós começamos a pandemia com apenas 3 leitos de UTI separados para a Covid lá no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, e 120 leitos depois de pronto campanha para o Covid. Só 2 de estabilização no início do campanha funcionando. Hoje, nós já contamos com 45 leitos de UTI, saímos de 3 para 45 no Hospital Regional, e chegamos a 36 leitos de UTI lá no Hospital de Campanha, totalizando 81 leitos de UTI. Então, isso fez com que nós pudéssemos estar salvando mais vidas, dar condição de tratamento para mais pessoas que precisavam chegar nesse nível de atendimento hospitalar. O Hospital de Campanha, que muitos criticavam, achavam que seria um elefante branco, que era dinheiro jogado fora, que não iria servir para nada, por exemplo, hoje nós já resgatamos, já recuperamos mais de aproximadamente 400 pessoas lá no Hospital de Campanha, tem mais de 80 pessoas internadas hoje. Uma outra ação fundamental que está ajudando a salvar vidas é exatamente a questão do transporte aeromédico, né? O governo do Pará, o governador determinou que viesse 2 aeronaves UTIs para cá, um avião e um helicóptero. Nós já fizemos mais de 150 resgates e transferências aéreas, ou para o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, ou para o Hospital de Campanha, ou então para Belém mesmo, quando nós tivemos um momento que a nossa fila estava grande e Belém começou a reduzir o número de casos. Só da região da Calha Norte absorveu a maior quantidade desses transportes de pessoas que estavam precisando. Aqui mesmo, no município de Terra Santa, onde eu estou participando deste momento, nós resgatamos 8 pessoas até o presente momento. Então, são estratégias, né? Outro dia, inclusive, uma pessoa me questionava, antes de funcionar o aeromédico, que era um transporte caro, será que valeria a pena investir tanto dinheiro para resgatar as pessoas? Eu perguntei para essa pessoa, e qual é o valor de uma vida? Se você me disser qual é o valor de uma vida, eu te direi se realmente o transporte vale a pena ou não. E, obviamente, que vale como está valendo a pena. E é temporário, né? Exatamente, é temporário nesse período, né, da pandemia, mas é claro que nós estamos avaliando a necessidade, se a gente tiver demanda suficiente, para o pós-pandemia, para as outras questões urgente, emergente e emergência na nossa região, também, de repente, poder estar baseando o transporte de UTI aérea aqui no oeste do Pará, como também é desejo do governador Helder. E um terceiro ponto é o atendimento no início dos sintomas, nos primeiros dias de sintomas, que é o atendimento ambulatorial, com consultas médicas, o atendimento com a medicação que for enviada para os municípios, tanto para as unidades hospitalares como para os municípios.
a Policlínica Itinerante, que começou em Belém, lá no Abelardo Santos. A Policlínica começou a esse atendimento no Abelardo, e a partir daí o governador determinou que fosse para todo o estado. E nós estamos atendendo diversos municípios da nossa região. Só até o presente momento, nesses 10 dias que nós estamos percorrendo um município por dia, já foram praticamente aí quase 3 mil atendimentos com Santarém e aqui a região da Calha Norte, né? O atendimento no primeiro sintoma, exatamente para você evitar que aquela pessoa possa agravar e necessite do atendimento hospitalar. O certo é que com essa estrutura hoje, com todas as medidas adotadas, que são medidas que vão contra a nossa vontade de fechamento de comércio, por exemplo, que muita gente critica, mas elas foram fundamentais. Eu quero falar de números. Só para vocês terem uma ideia. Até o presente momento, oficialmente, o Estado do Pará tem 105.853 pessoas confirmadas com Covid-19. Dessas, mais de 90 mil já estão recuperadas. O que é isso? Fruto de um trabalho com planejamento, numa estratégia em parceria com os municípios, com as universidades, com aqueles que se doaram, se dedicaram, os profissionais de saúde nesse período da pandemia. Lamentamos que nós tivemos 4.960 mortes, mas se nós não tivéssemos tomado essas providências por determinação e o planejamento sob o comando do governador Helder, com certeza absoluta, o Pará teria sido um estado de um cenário muito drástico, né? Por conta, primeiro, da nossa dimensão territorial, da dificuldade que a gente tem de conter e de dar suporte para todo mundo. Como o Pará também é um estado que entra as pessoas via aérea, via terrestre, via fluvial, também é um estado que tem toda essa característica, é difícil de controlar a entrada e saída das pessoas, que nos levou a essa situação. E trazendo para a realidade na nossa região, nós já temos aqui na região mais de 15 mil pessoas confirmadas, no Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu, e com certeza em torno também de 80% a 90% dos casos também das pessoas já recuperadas. Se não fossem essas ações, com certeza nós teríamos um problema seríssimo no estado, né? A gente lamenta... Secretário, pois não. Aproveitando, né, essa sua fala, quero perguntar assim, a gente sabe que no início, né, quando surgiu a pandemia, e até há poucos dias atrás, houve muito desencontro de informações de como que a gente deveria lidar com a questão do vírus, enfrentar o vírus, e até das maiores autoridades, tipo a OMS, né? Ela voltou atrás em várias orientações que ela deu, e isso gerou assim, um desencontro de informações. Como que vocês, ou melhor, quais foram as maiores dificuldades para essas tomadas das decisões no tempo certo, e de muito problema, né, de informações de várias vertentes diferentes, contrárias, algumas com viés político, e, na verdade, na prática, o governo tinha que tomar a decisão para proteger o povo. Quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram em relação às decisões, em relação às informações que vocês recebiam? Primeiramente, é importante ressaltar que a pandemia do novo coronavírus é um vírus que veio no processo de mutação e que é novo, e que era novidade para todo mundo, e que o mundo todo não se preparou. As grandes potências mundiais, inclusive, não estavam preparados para essa pandemia. E aí vieram as dificuldades. E dentre elas, né, existe a dificuldade, por exemplo, de aquisição de material, de equipamentos, de medicamentos, né, de equipamentos hospitalares, uma máscara, uma luva, que os preços subiram de forma exorbitante. As pessoas focam muito na questão da discussão dos preços de respiradores, porque virou moda o respirador, porque era o que mais estava precisando para salvar a vida das pessoas que evoluíam para um tubo, para a necessidade de uma ventilação mecânica, mas muitos itens, todos os itens hospitalares, medicamentos, instrumentos, equipamentos como um todo, subiram de preço. Você tem uma ideia, eu vou dar o exemplo de uma caixa de luva, uma luva cirúrgica que, em média, uma farmácia comprava do distribuidor aproximadamente R$ 7,90, R$ 8,00, uma caixa com 50 luvas, ou 100 luvas, melhor dizendo, começou a se comprar de R$ 180, R$ 200, com mais de 1000% de aumento. Estou falando de um item, mas isso serve para todos os itens, né? Os respiradores, que em tempos normais o preço variava de 20 a 60 mil reais, chegaram a mais de 250 mil reais.
né? Então, foi realmente o desequilíbrio e também fora o desabastecimento a nível mundial, que o Brasil também sofreu. O próprio governo federal teve dificuldade quando anunciou a compra de medicamentos para distribuir para os estados, na ordem de 5 milhões de medicamentos, 5 milhões de quantitativo de medicamento, com uma compra que viria de insumos fora do país, né? E esse insumo não chegou aqui, porque o próprio país queria fornecer esse insumo, segurou para a produção dele, para atender o interesse dele, porque o mundo todo vivia esse momento. Então foram inúmeras as dificuldades, né? Aí veio toda essa discussão de preço e que, obviamente, que todo um cuidado necessário para que a gente pudesse estar atendendo. E isso levou, claro, a essa dificuldade, não só para o Estado, como para os municípios e a própria iniciativa privada. Se nós observarmos, todo mundo ficou desprovido da sua capacidade de atendimento no tempo certo por conta dessa dificuldade de mercado que nós enfrentamos, que eu acredito que foi uma das coisas que mais atrapalhou. Por quê? Porque no que pese toda essa questão de fake news, das redes sociais, das críticas, que são normais as críticas, mas o Estado não esperou essas coisas caírem do céu, ficou esperando que as coisas caíssem do governo federal ou de qualquer outra instituição. Viemos para tomar as melhores medidas, né? Tanto a coisa é tão nova que a própria OMS, uma vez ou outra, mudava o protocolo, mudava algumas decisões. Claro que existe muitas informações também desacertadas e alguns fake news que rodou sobre a própria OMS, sobre o próprio Ministério da Saúde, sobre a própria CESPA ou o governo do Estado, né, que infelizmente hoje a gente vive a indústria da fake news, que eu acho que tem dado muito dinheiro para muita gente, porque eu não consigo entender como as pessoas conseguem vivenciar no mercado da mentira, que é uma tendência de fake news que me assusta, porque parece que falar a verdade ficou menos importante do que transportar a mentira por aí, o que é um verdadeiro absurdo. Então, as maiores dificuldades que nós encontramos é essa. E no estado do Pará, a outra é a questão logística. Se você imagina se São Paulo já era difícil, com toda uma logística mais apurada e de tecnologia avançada, você imagina para o estado do Pará tendo que chegar material em Belém e distribuir para os 144 municípios daqui do estado. Então, os maiores desafios realmente do governador, do nosso governo do Pará, foram realmente essa questão das dificuldades que nós encontramos. Está aí, mas o governador Helder não esperou. Está aí o episódio dos respiradores, que muitos adversários aproveitaram o momento, né? E o governador não esperou as coisas acontecerem, foi logo tomando as decisões corretas, acertadas, muitas vezes as decisões duras, mas necessárias para conter o avanço do Covid-19, porque uma coisa eu digo para vocês, eu tenho a mais plena convicção, que se não fosse as ações que o governador Helder tomou a decisão, por orientação técnica também da nossa Secretaria de Estado de Saúde Pública, dos diversos segmentos da pesquisa, da ciência, da medicina do nosso Estado, com certeza absoluta, nós não estaríamos com esse número de mortes tão reduzido aqui no Estado. Nós estaríamos com um cenário totalmente drástico, que seria hoje, particularmente, eu nem consigo imaginar um cenário como esse, e nós não teríamos aí, por exemplo, um percentual de 90% de pessoas já recuperadas, né? Sabemos da dificuldade que nós enfrentamos, mas o Estado do Pará, ele foi um dos estados brasileiros que se antecipou às ações, levando ações importantes de apoiamento aos municípios, né? Até porque, como eu disse, ninguém estava preparado para o vírus, o mundo não estava, as maiores potências não estavam, mas o estado do Pará buscou se antecipar a essas questões. Foi muito criticado no início, mas eu sei que hoje as pessoas reconhecem as atitudes tomadas lá atrás, tanto do ponto de vista das medidas de segurança e do direito de ir e vir das pessoas, como a construção das estruturas hospitalares, né, elevando essa capacidade de atendimento. Com certeza hoje as pessoas reconhecem, porque nós estamos salvando milhares de vidas por todo o Estado. Secretário, é uma pergunta. Recentemente, nesse período, o senhor, na verdade, participou de uma reunião com empresários, né, empresários locais. E nessa reunião foi falado muito a respeito da compra de alguns equipamentos para auxiliar, para ajudar ainda mais no trabalho já realizado, né, dentro na questão da saúde aqui em Santarém região. E eu lhe pergunto, vocês esperavam essa solidariedade toda das próprias pessoas, dos próprios empresários aí, digamos, né, dessas pessoas nesse momento nessa situação?
Com certeza, veja bem. Eu acho que o ser humano, a grande maioria, tem já um coração muito bondoso, né? Na realidade, a nossa vida ela é uma luta constante que vive no meio de nós o bem e o mal. E a nossa luta diária é fazer com que o bem dentro da gente prevaleça sobre o mal ou qualquer tipo de pensamento negativo, né? E a solidariedade das pessoas tem sido fundamental neste momento. Antes mesmo desse entrosamento de empresários em Santarém, nós já vínhamos recebendo solidariedade de muita gente, do próprio empresariado local, das igrejas, da Arquidiocese de Santarém, do Conselho de Pastores, das igrejas evangélicas, né, de outras áreas também, de grupos, de pessoas comuns se colocando à disposição para ajudar, de voluntários. Já existe um exército de pessoas que realmente estavam já fazendo o trabalho. Como houve essa necessidade, né, de um envolvimento maior por conta do fechamento do comércio, que atingiu a vida economicamente de todo mundo, não só do empresário, mas do trabalhador, das famílias como um todo, as pessoas começaram a se juntar também, entrando nessa coisa de ajudar a comprar equipamento, ajudar a equipar os hospitais, ajudar os municípios, e que tudo isso é muito positivo. Nós vemos tudo isso com bons olhos, porque, veja bem, nós vivemos um momento tão crucial da nossa vida, que nós não temos outro adversário a não ser o Covid-19. Né? Então, quanto mais a gente estiver junto, mais pessoas do nosso lado, independente de questões políticas partidárias, se eu faço parte de um movimento A, de um movimento B, nós temos que entender que hoje uma coisa nos une, que é o combate ao Covid-19. No que pese ainda uma minoria de pessoas pegarem o vídeo, querer tirar proveito político da situação, proliferando fake news, criando situações para desgastar a imagem das pessoas, mas a grande maioria das pessoas está focada em ajudar. A população percebe isso no dia a dia, isso é bem verdade, e obviamente que essa solidariedade, esse envolvimento, né, independente de dizer, isso é uma obrigação do poder público, não, pelo contrário, as pessoas vieram para nos ajudar, né, sabendo que elas já pagam os seus impostos, já contribuem com o Estado, com os municípios, com a União, quando eles fazem os seus negócios, que pagam o seu imposto. O cidadão comum, quando compra alguma coisa no supermercado, quando recebe o seu salário, já está contribuindo com o poder público. Mas mesmo assim foi também para essa linha de frente muitas pessoas, né, profissionais de saúde que inclusive estavam já aposentados, retornaram para as suas atividades como voluntários, para ajudar. O que nós podemos ver durante a pandemia foi um exército de pessoas tomadas de um coração bondoso, providas pela crença e pela fé em Deus, envolvidas nesta grande luta. Então, nós recebemos inúmeras pessoas que doaram. Você tem uma ideia, até hoje, na Secretaria Regional, nós estamos recebendo doações, alimentação, colchões, roupas, né? Então, é um grande aprendizado. E a gente percebe que as pessoas têm se voltado mais para Deus, têm se voltado mais para a família, têm revisto os seus conceitos, o que é fundamental, de perceber que neste mundo, sozinho, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Primeiramente, a fé em Deus e podendo contar com a contribuição, com a colaboração das pessoas, com certeza o melhor caminho, né? E cada um fazendo a sua parte, com o que pode, tem realmente chamado a atenção de todos nós. Nós estamos muito felizes com esse empenho voluntário de diversos segmentos da sociedade. O pastor tem alguma pergunta nesse momento? Luciano Pedrosa? Tenho sim. Okay. Aproveitando aí, dando continuidade, né, à fala do secretário, está falando sobre política, né? Esse ano é o último ano dessa, ou não, né, se não houver reeleição, mas é uma virada aí de temporada para o governo municipal e pela frente aí mais 2 anos e meio, mais ou menos, né, do governo estadual. Eu quero perguntar, o senhor falou sobre essa unidade, independente de partidarismo, de ideologia, o que a gente pode esperar pela parte do governo do Estado, caso mude, né, aqui a gestão da Prefeitura de Santarém, sobre uma boa vontade de ter essa unidade com a Prefeitura, independente de quem vier, se vai permanecer o meu prefeito, se vai vir outro, em prol do bem da população. Porque a gente vê, né, no Brasil um quadro político tão polarizado
que nos parece que o último plano é o povo, né? O povo sofre enquanto as pessoas lutam pelo poder, por posições, pelas suas ideologias. O que a gente pode esperar do estado do Pará em relação ao município de Santarém, independente de quem esteja no poder aqui em Santarém, enquanto permanece o atual governo do estado? Dentro desse viés que eu vinha falando, o governador Helder, ele tem, dentro daquilo que eu defendo, com certeza absoluta, trabalhado com esta visão de que mais importante do que um grupo político, um partido político, uma ideologia que cada um defende, são as pessoas que estão nos municípios, que precisam do governo, que precisam das ações, que precisam das atitudes nossas. Tanto que o governador já visitou, dos 29 municípios aqui da região, 28, isso é inédito, né? Só em Santarém, o governador já foi, salvo engano, 7 ou 8 vezes no município de Santarém. E ele tem deixado isso muito claro. Olha, lá naquele município tem um prefeito que não nos apoiou, é de outro partido, mas eu não estou preocupado com o prefeito daquele município, eu estou preocupado com a população que vive naquele município. E se o prefeito se juntar conosco e a gente puder estar ajudando, muito melhor. Então essa é a visão. A mesma coisa serve para Santarém. O prefeito Nélio é nosso parceiro, ajudamos na eleição do Nélio, estamos com certeza absoluta aí acreditando no Nélio, mas independente de qualquer questão, o governo do estado tem um compromisso com a nossa cidade e com a nossa região. Eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje, que a própria sociedade exige, né? Aquela coisa de ficar brigando direita com esquerda. Tanto que eu digo o seguinte, quem é extrema de um lado ou extrema de outro, a minha avaliação mais atrapalha do que ajuda. Acho que a gente tem que ir no bom senso, no ponto de equilíbrio, porque esse ponto de equilíbrio é que vai fazer com que te garanta um desenvolvimento melhor para a nossa sociedade. Então, esse momento político que a gente vive, o governador Helder ele está realmente preocupado em governar por todo o Pará. O governador tem se dedicado muito nisso, porque a própria região nossa, que tem um sentimento de criar um novo estado, esse sentimento ele vem exatamente por conta, principalmente, da falta que nós sentíamos dos governos do estado, historicamente, não é uma questão simplesmente mais recente, não, mas historicamente. O governador Helder está tentando fazer um trabalho que possa estar ajudando todos os municípios, indistintamente, se é do meu grupo político ou se não é. Está certo que para ganhar uma eleição a gente precisa de um grupo político e isso a gente não abre mão, mas para governar, nós precisamos governar para todos e por todos, porque é o que a comunidade e a sociedade exige de cada um de nós. Imagine eu, vou dar o meu exemplo, eu sou vereador do município de Santarém, ainda estou, eu tive 3.600 votos, como a Cristiane disse. Se eu fosse legislar só por meus 3.600 eleitores, como ficariam as quase 300 mil pessoas que moram no meu município? Então não é essa a filosofia que a gente tem que defender. A filosofia é que quando a gente tem um mandato eletivo, seja no majoritário, seja no legislativo, no executivo, a gente possa trabalhar em prol de toda a coletividade, que eu acho que é o que o governador Helder vem fazendo. Por exemplo, a Policlínica Itinerante na Calha Norte foi de ponta a ponta, de Almeirim a Faro, nos 10 municípios dessas regiões. Tem prefeitos do grupo político do governador e tem prefeitos que são de partidos adversários. Mas nós não olhamos por isso, porque tem o prefeito, tem toda uma equipe que trabalha, mas tem principalmente a população que precisa da gente. Secretário, nesse momento, qual a mensagem, a frase que o senhor deixa para todas as pessoas, para a sociedade? O senhor falou muito em coletividade aí ainda agora. E eu lhe pergunto, qual é a frase que o senhor deixa para todas as pessoas, para a gente, nós que vamos vivenciar esse novo normal? O que o senhor fala? Perfeito. Eu quero inicialmente dizer que nós temos uma missão, né? Com essa pandemia, nós estamos focados numa missão seguinte: a nossa meta é não deixar ninguém para trás e salvar o máximo de vidas possível. Essa é a missão. Eu acho que essa pandemia vai nos deixar um grande legado, sobretudo de uma nova estrutura para a saúde, mas também de conceitos que nós precisamos mudar. Primeiro, precisamos nos voltar mais para Deus, porque nós temos que compreender que o que está acontecendo hoje está previsto na própria Bíblia. Se você verificar em Lucas 21, de 5 a 19, vai estabelecer claramente os sinais que o próprio Jesus nos alertou sobre isso, né? E é fundamental que a gente se volte para isso quando Deus demonstra que nós precisamos ser mais humanos, ter mais compaixão,
de ter mais amor ao próximo, seguir pelo menos 2 mandamentos que o próprio Jesus Cristo no Novo Testamento deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo não é dizer para o próximo, eu te amo, meu amigo, minha amiga, minha esposa, meus filhos, meu vizinho. Não, mas é agir por amor ao próximo. É compreender que é necessário você se colocar no lugar do outro, que é necessário você se doar para o outro. Um simples gesto, por exemplo, de lavar a mão com álcool hoje, que outrora a sociedade julgava alguém que fizesse isso após a reunião de lavar a mão com álcool, porque queria discriminar aquelas pessoas, hoje é o normal, é o novo normal. Vai ser normal usar máscara, vai ser normal se higienizar após uma reunião, usar o álcool em gel, o álcool, lavar as mãos com sabão, porque de fato é o momento em que está escrevendo uma nova etapa da nossa história. Então eu deixo como mensagem que nós possamos ser mais humanos. O que eu tenho observado nessa pandemia, uma situação que me preocupa muito, que é um efeito psicológico muito grande causado pelo medo das pessoas do vírus, da pandemia, as pessoas que estão acometidas, mas um outro vírus, que é o vírus da intolerância e do ódio que está sendo praticado, principalmente nas redes sociais, por grupos diversos que tentam, de toda maneira, usar a sociedade, grande massa da sociedade, com fake news, com situações que não nos ajudam e não nos levam a nada. E isso tem sido hoje, depois do vírus, a minha maior preocupação. O pré-julgamento das pessoas, tem verdadeiros deuses, pessoas se intitulando deuses, criando situações mentirosas sobre várias pessoas, não estou falando somente da área política, mas em todas as áreas, que levam a massa da população, uma grande parte da população, a ir nessa onda dos fake news. Coisas absurdas que nós acompanhamos. Que as pessoas possam ser mais seletivas, que as pessoas possam olhar mais as fontes da onde aquelas notícias vêm. Eu mesmo já fui vítima de fake news agora e outrora, e que muitas outras pessoas são. Graças a Deus, como eu tenho um Deus maravilhoso que conduz a minha vida, essas coisas vão passando de uma vez, eu não absolvo elas. Mas tem gente que sofre muito com isso, a família sofre, e isso é muito ruim. Então, o meu desejo é que a sociedade possa, por exemplo, proliferar e aumentar a velocidade das boas, da empatia, das boas notícias e da empatia muito mais rápido do que espalhar e compartilhar fake news e mentiras que se espalham pelo mundo todo. Isso não é só um privilégio nosso aqui na região, mas no mundo todo. E que a gente possa, de fato, ser verdadeiros humanos, julgar menos as pessoas, usar mais, se colocar no lugar do outro. Porque nós temos o hábito de, às vezes, julgar a pessoa e não nos colocamos no lugar do outro. Eu acho que o exercício prático de se colocar no lugar do outro, e outro detalhe, olhar as coisas pelo lado positivo, tirar das coisas negativas as coisas positivas, extrair e trazer para a tua vida e transformar isso em ações concretas, né? Não é um exercício fácil, mas quando você se volta para Deus, coloca Deus em primeiro lugar, se está mais próximo da sua família e distribui mais empatia, mais abraços, tratar melhor as pessoas, dar o bom dia, como você está, o boa noite, isso são atitudes que mudam a vida das pessoas de forma grandiosa. Ontem, por exemplo, para finalizar essa resposta para você, uma pessoa me mandava uma mensagem, ela dizia o seguinte: eu quero te agradecer porque outro dia eu estava tão para baixo, você olhou para mim, me deu um bom dia e perguntou como eu estava. E eu disse para você que eu estava péssima, né? Eu disse para você, olha, meu dia está maravilhoso, está melhor que ontem e amanhã vai ser melhor que hoje. E faça isso na tua vida, que você vai ver que o teu problema que você passa, eu também passo por problemas. Mas se a gente colocar a positividade na nossa vida, a gente melhora. E ontem essa pessoa me mandou uma mensagem agradecendo e ela conseguiu mudar um pouco a vida dela por isso, né? Eu acho que essa empatia que a gente precisa espalhar. Vamos deixar de julgar as pessoas e vamos procurar entender cada um de nós, que com certeza cada um de nós entendendo as nossas diferenças, nós vamos viver um mundo melhor, um mundo daqui para frente inovador, com mais amor ao próximo, com muitos problemas, obviamente, mas mais focados em estar ajudando mais e falando menos. Ok, muito obrigada, secretário. Seguintes palavras, né? Realmente, nós sabemos que existe um poder nas palavras, né? Você pensa positivo, fala positivo, fala algo que é bom, é aquilo que você também vai reter na sua vida, é aquilo que você vai ter na sua vida. E no momento que nós estamos vivendo, isso é primordial, realmente.
Bom, eu não sei se o pastor Luciano ainda tem alguma outra pergunta a fazer, fique à vontade. Alguma outra pergunta ou podemos finalizar aqui nossa conversa? Eu tenho umas, mas eu queria assim, que o secretário fosse muito sincero. Não que não esteja sendo, né? Mas todos nós, como líderes, fazemos autoavaliações, né? E a autoavaliação, a gente vai, claro, verificar os nossos acertos, nossos erros, e isso é importante para qualquer um de nós realizar. O senhor, no início, né, claro, falou assim, tudo de positivo, né? Não tudo, né, mas muitas coisas de positivo que o governo do Pará fez, se antecipando e promovendo investimentos, equipando os municípios para conter aí o desastre, né, do coronavírus. Mas na sua avaliação, se houve algum erro, o que vocês fariam diferente? O que saiu errado? O que poderia ser feito diferente? Vocês fizeram essa avaliação? Existe algo que vocês reconhecem? Não, poderia ter sido feito diferente, embora não tenha sido de má fé, mas poderia ter sido feito melhor ou diferente. Perfeito. Eu acho que essa é uma pergunta bem desafiadora, né, para quem está na condição que eu estou de secretário regional de governo, que estou no governo. Mas o que eu penso é o seguinte: nós, nas primeiras reuniões com o governador Helder, a gente era muito claro com a seguinte frase: eu prefiro errar pela tentativa ou pelo exagero do que depois ser criticado por omissão. Diante disso, de tentar acertar, é que eu penso que nós conseguimos alcançar resultados positivos grandiosos. O Estado tomou decisões certas, na hora certa. Eu penso que nós sofremos muita pressão, principalmente do setor econômico, quanto à atividade econômica, e talvez por conta disso, em alguns momentos nós perdemos o time em relação ao lockdown em algumas cidades, por conta de todas essas divergências. Eu acho que um pouco mais de tempo em algumas questões, antecipando, principalmente nessa questão de segurar as questões de distanciamento social. Só que isso é uma conta que você vai acompanhando no dia a dia. Assim, eu particularmente, eu vou ser bem sincero, eu não tenho muito esse hábito, porque eu acho que quando você entra muito nesse mérito de julgar o A ou de julgar o B, acaba contradizendo tudo aquilo que a gente falou, mas eu particularmente tenho uma opinião, que não é um pré-julgamento, mas é opinião. Eu acho que no início da pandemia faltou uma liderança, a própria liderança nacional, como o presidente Bolsonaro, liderar isso mais de perto aos estados, né? Ao invés de ficar nessa disputa incessante, divergindo dos estados, ou algo nesse sentido, eu acho que isso atrapalhou muito a gente. Porque, veja bem, o líder, ele tem uma gama de pessoas que seguem. O presidente tem um percentual de pessoas que o seguem, os governadores têm um percentual de pessoas que seguem as suas orientações. Todos nós temos liderança, seja na igreja, em qualquer lugar. E se o líder orientar mal as pessoas, obviamente que você vai induzir as pessoas ao erro. Então, eu penso que o erro que eu vejo, não sei se um erro, mas uma falha, melhor dizendo assim, que eu vejo, foi essa falta de liderança do governo federal em, de fato, estabelecer uma conexão com os estados para ir para um único rumo, né? Para não dar os maus exemplos, para estimular esse ambiente hostil nas redes sociais. Eu sou a favor do presidente, eu sou a favor do governador, eu sou contra o presidente, sou contra o governador, que isso não ajudou e não ajuda em absolutamente nada. Eu acho que se não fosse isso, se houvesse realmente esse incremento maior, o resultado a nível de Brasil como um todo seria muito melhor. Graças a Deus e todo esse planejamento e a visão do governador Helder, nós conseguimos nos antecipar, a essas questões. Tivemos problemas com fornecedores, você lembra a questão dos respiradores, que os fornecedores não entregaram respiradores conforme foi contratado, mas de imediato o governo não esperou ninguém para vir aqui resolveu, ressarciu o Estado, né? Isso foi uma situação bem complicada, mas que o governador conseguiu resolver, ressarciu. Então, claro que se a gente pudesse voltar no tempo, nós teríamos feito algumas coisas diferentes, mas o grande planejamento do Estado, desde as primeiras conversas do governo, com os diversos segmentos do Estado até hoje, foram decisões acertadas. Eu penso que o governador Helder
foi um homem de muito pulso, que exerceu a sua liderança na sua plenitude, né, de entender que quando você está na política, você não tem só que colher o ônus, você tem que carregar, aliás, o bônus, você tem que carregar o ônus, que as suas decisões elas têm que ser impactantes para favorecer a maioria, né, mesmo que elas divirjam de interesses individuais ou coletivos de determinados grupos, mas elas têm que ser em favor da sociedade. Eu, particularmente, na condição de secretário regional, vivo um momento muito feliz da vida, né? Não feliz pela pandemia, porque a pandemia todo mundo está triste com ela, mas feliz da vida por ter uma liderança no Estado que foi para frente do combate ao Covid-19 e enfrentou todos com as decisões acertadas. Então, eu avalio como muito positivas as ações comandadas pelo governador Hélio a nível de Estado, reafirmando que se não fossem essas decisões, nós não estaríamos com tantas vidas salvas como estamos alcançando nos dias de hoje aqui no estado do Pará. Ok. Secretário Enderson Lira Pinto, muito obrigada pela sua participação. Em nome da TV Amazônia, Rede Super de Televisão, nós somos muito gratos, né, pelo senhor ter atendido ao nosso convite. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação. O senhor, nesse momento da gravação, está em uma outra cidade, né, que não é Santarém, não está aqui conosco, né, mas mesmo longe, apesar de estar longe, o senhor atendeu prontamente a nossa solicitação e nós estamos, assim, à disposição, claro. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nós, enquanto TV Amazônia, nos colocamos assim à disposição mesmo, como o senhor mesmo citou, independente de partido, né? Nós estamos aqui realmente para ajudar uns aos outros, realmente para não puxar bandeiras partidárias, mas sim para dizer que, oi, estamos aqui, e estamos prontos para te ajudar o que der e vier, certo? E realmente é o que nós precisamos. Nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar nesse momento, nós precisamos esclarecer aquilo que precisa esclarecer, aquilo que ainda está obscuro, né, em determinados momentos, em determinadas áreas da nossa vida, mas é isso que realmente nós precisamos. Desde já, nosso parabéns, né, a todo o trabalho desenvolvido, as ações, né, nós temos acompanhado, estamos acompanhando aí pelo Instagram também, todas as atividades, certo? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, quero finalizar com uma frase, né, uma colocação muito rápida. Nesse momento de pandemia, dizer a todas as pessoas, nós temos que deixar todas as nossas diferenças de lado, sejam elas quais forem, né? Porque nós só temos 2 times em campo. Um vírus, que é o time adversário, e toda uma humanidade precisando combater esse vírus. Então vamos nos unir contra ele, porque a nossa união é que vai garantir que a pandemia seja controlada por todos nós. Que Deus possa continuar abençoando a nossa vida. Eu agradeço pela oportunidade, que nós possamos espalhar cada vez mais amor ao próximo com ações concretas, tanto em palavras como em ações e atitudes. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a todos que estão nos assistindo neste momento, a todos que estão nos acompanhando também pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigada. Hoje, o primeiro dia, né, de entrevistas no nosso momento Amazônia News Weekend, e amanhã tem mais, com certeza. Nós aguardamos por você.